Irmãos, tem um assunto nas Escrituras que sempre me intrigou muito. Um tema que sempre me intrigou muito. Porque nós somos muito acostumados a ouvir a respeito da nossa salvação, da vida eterna, da nossa salvação como prêmio. Óbvio, óbvio que é um prêmio, óbvio que é um prêmio não no sentido da gente merecer, mas um prêmio da graça de Deus, um presente da graça de Deus para nós. E então, tema salvação, ele é muito comum a gente ouvir. Salvação para cá, salvação para lá, vida eterna, vida eterna. Mas há um outro tema dentro desse escopo da salvação, o qual ele é mais negligenciado, principalmente no que diz respeito às igrejas reformadas. Pouco se ouve falar a esse respeito, que é o galardão. Quantas mensagens você já ouviu sobre galardão? Alguns de vocês talvez nunca nem ouviram uma mensagem que trate especificamente sobre os galardões, as recompensas do crente na eternidade. E esse é um assunto deveras importante. Então, eu vou ler vários textos com vocês hoje à noite, mas eu preciso, a princípio, dizer que o tema galardão, essa palavra, na verdade, galardão, ela é uma palavra que, no português mais comum, é recompensa. É recompensa, certo? Então, nós temos essa palavra, nós temos esse ensino da recompensa em toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa recompensa, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Essa recompensa pode vir tanto em termos de bênçãos para a vida do servo de Deus, quanto de juízo, quanto de castigo. Por exemplo, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 e 29, você tem as bênçãos e as maldições. Que se os filhos de Israel obedecessem ao Senhor, cumprissem os seus estatutos, obedecessem a seus mandamentos, eles desfrutariam de inúmeras bênçãos. Lá em Deuteronômio 28 são elencadas várias e várias e várias e várias bênçãos, ou seja, recompensa da obediência. Antes de qualquer coisa, entenda, eu não estou falando de salvação por obras, isso não existe nas Escrituras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento existe essa ideia de salvação por obras. Salvação por obras é um equívoco teológico, é um engano teológico que é ensinado aí pelas seitas, pelas falsas religiões. O genuíno cristianismo, ele ensina, prega a salvação somente pela fé. Você precisa crer em Jesus para ser salvo, tá certo? Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, todos dois, os homens do Antigo Testamento e os homens do Novo Testamento, todos convergem em Cristo, convergem em fé na pessoa de Cristo para obterem salvação. Mas, nós, no Antigo Testamento, essa recompensa, ela tinha um sentido de... O sentido dela era mais material mesmo. Havia um sentido mais material da coisa e um sentido mais presente. Por exemplo, se vocês me obedecerem, vocês vão vencer essa guerra. A gente vê isso em várias batalhas de Israel, em que eles estavam batalhando contra outras nações, contra outros povos. Quando eles estavam em obediência ao Senhor, eles venciam as batalhas. Quando eles estavam em desobediência, eles perdiam. Temos o caso, por exemplo, de Acã, né? Estava lá no meio
do arraial do povo de Deus, Acã desobedeceu, e por causa da desobediência do, do Acã, Israel perdeu a batalha. Ele perdeu essa batalha. Então, no Antigo Testamento, essa recompensa, esse galardão, ele tem esse espírito, essa formatação mais materialista, mais local, mais presente, mais para o agora. No Novo Testamento, a configuração muda. Ela se torna escatológica. O galardão se torna para o futuro, para a eternidade. Então, por exemplo, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Paulo estava falando exatamente contra aquela animosidade que estava havendo em Coríntios, na cidade de Corinto, a respeito da divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Enfim, Paulo estava combatendo isso. E Paulo estava dizendo que todos são trabalhadores da lavoura de Deus. Deus é que é o agricultor e ele é que dá o crescimento, certo? No tempo certo. E aí no versículo número 12, ele já muda, aliás, a partir do 10, ele dá uma mudada no versículo 9, na verdade. Ele dá uma mudada da referência de lavoura, de agricultor, para construtor. E aí, quando chega no versículo número 12, ele diz o seguinte: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia que está com D maiúsculo, então é o dia do juízo, é o dia em que Deus nos chamará para prestar conta, a demonstrará, porque será revelada pelo fogo e provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Então, Paulo aqui está tratando de uma recompensa por meio daquilo que você está fazendo na obra de Deus, agindo na obra de Deus, certo? É uma espécie de recompensa. A gente vai já falar sobre que tipo de recompensa é essa, ou pelo menos o que se aproxima ser essa recompensa. Então, Paulo está falando aqui daquilo que você faz, certo? Para Deus aqui, não será de modo algum passar despercebido, não vai passar despercebido. O que você está fazendo para o Senhor, Ele o recompensará, tá certo? Na eternidade. Haverá recompensa, haverá galardões, tá certo? No capítulo de número 15, por exemplo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele usa um termo semelhante a esse, falar das recompensas, no último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, o nosso trabalho no Senhor não é vão, certo? É óbvio que lá nós não vamos receber por mérito nosso nenhuma obra que você faz no reino de Deus. Olha que interessante isso aqui. Por mais que seja você que faça, mas no final, toda honra e toda glória é para Deus. É de Deus, pertence a Ele, é dele, não nossa. O que nós vamos receber, até como recompensa, como galardão, é fruto da graça de Deus. Tá certo? Fruto da graça de Deus. O mesmo apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar no capítulo número 5, versículos número 10, dizendo: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, haverá um momento em que nós prestaremos contas e haverá recompensa boa ou alguma coisa que não vai ser muito agradável, pelo visto aqui. Quer que tenha feito de bem ou de mal, tá certo? Aqui em Hebreus, por exemplo, Hebreus,
Venha comigo para Hebreus agora, por favor. Capítulo número 11. Hebreus 11, versículo número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Então perceba, a ideia do galardão está ligada à fé, está ligada à salvação, está ligada ao serviço no reino de Deus, está ligado a, ao agir, ao estar em movimento no reino de Deus, certo? Então, quer você faça alguma coisa, quer você não faça nada, você terá recompensa. E é assim, pastor? É. Só que um receberá uma boa recompensa, o outro receberá uma recompensa não muito agradável. Mas ambos estão salvos, certo? É importante dizer isso, que ambos estão salvos. Bem, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, que a gente acabou de ler, o próprio Paulo vai dizer, no versículo número 15, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, ou seja, haverá dano. O que você está fazendo para Deus, o que você está vivendo para Deus, o modo como você está aplicando o seu cristianismo na sua vida, o cristianismo na sua igreja, na sua existência. Se, no final das contas, tiver muito substância, bem, sofrerá dano. Aí ele diz, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Alguns até usam esse versículo para dizer, olha, está vendo o purgatório aqui? Mas não tem nada de purgatório, certo? Não tem absolutamente nada de purgatório. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, apesar de sofrer dano no que diz respeito à sua negligência espiritual, você ainda vai ser salvo, porque a salvação não é pelo que você faz. E aí é onde mata a ideia de purgatório. Porque a salvação, a entrada no céu, não é pelo que você faz, é pela graça. Então vai ser salvo, certo? Vai ser salvo, como pelo fogo, vai ser salvo. Mas, em termos de recompensa, em termos de galardão, vai sofrer dano. E sofrer dano é algo que não é muito bom. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo mais interessante ainda. Eu quero que você venha comigo para Mateus, capítulo número 6. Porque na cabeça da gente, irmãos, quem é que mais vai receber galardão no céu? Então imagine agora aí na sua mente um pastor muito famoso no Brasil, um pregador muito famoso, com milhares de horas de vídeos assistidos no YouTube, centenas, milhares, milhões até de seguidores no Instagram, no TikTok, enfim. Imagine um pregador desse aí, imagine. Pronto, muito bem. Já deve ter vindo alguns na mente de vocês aí. Então surge a pergunta: um homem desse, ele deve ser alguém que vai receber muito galardão no céu, não é? Porque, olha, ele é muito famoso, ele é muito conhecido. Como é que um homem desse vai receber pouco galardão no céu? Olha o tanto de pessoas que ele abençoa, que a mensagem dele alcança. Olha aonde ele chega. Olha como ele é reconhecido. Vamos analisar aqui e ver que fama não tem nada a ver com galardão. Fama, reconhecimento público, reconhecimento humano não tem nada a ver com galardão diante de Deus. Aliás, eu vou dizer já já algo e vou dizer com muito temor no coração, que se existe algo que impressiona Deus, e eu digo isso com muito temor, porque eu sei que nada impressiona Deus, mas se existe algo que a gente pode colocar assim, de que deixa Deus impressionado, né, é exatamente o oposto disso. O oposto da fama. E o que ocorre na vida de um crente que, mesmo não sendo famoso, ainda acontece certas, ah,
certos princípios existenciais da fé. Mas vamos lá. Mateus 6. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Verso 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Os hipócritas aqui a quem Jesus se referia, obviamente, eram os religiosos, os fariseus da época. Como fazem para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O seu galardão. Onde era que estava o galardão deles, a recompensa deles? Em ser reconhecido publicamente. Aí ele continua. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mas eles não faziam isso só no ato de dar esmola, de dar alguma coisa para as pessoas. Não. Veja a respeito da oração. Verso 5. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E aí ele continua orando nas repetições, que ele vai falar da oração do Pai Nosso. Mas não parou aí. Vamos agora para o jejum, verso 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Perceba, a recompensa aqui nesses três casos está ligada ao principal pecado do coração do homem. É a idolatria ou a autoadoração. Porque a idolatria, deixa eu fazer aqui essa digressão. A idolatria, alguns pensam que é só adorar uma imagem de Jesus. Não é. A pior de todas as idolatrias, o pior Deus que o ser humano adora é a si mesmo. É ele mesmo. Então ele gosta de se exibir, ele gosta de ir para a vitrine, ele gosta de ir para o palanque, ele gosta de ser aplaudido, ele gosta de ser famoso, ele gosta dessas coisas. O nosso ego gosta, se satisfaz com essas coisas. Quantos eus você diz todo dia? Por dia? Quantas vezes você usa a palavra eu? Eu, porque eu, porque eu. Faça as contas. Pegue um caderninho e anote. Quantas vezes você diz a palavra eu se referindo a você? Alguma coisa que você faça, alguma coisa que traga algum aplauso para você. Anote aí no seu caderninho, você vai ver quantas vezes você usa a palavra eu voltado para si mesmo, para chamar a atenção para si mesmo. Então, a busca aqui, veja, perceba, a recompensa deles aqui, o galardão deles aqui era o quê? A fama pública, o ser reconhecido. Quando eles jejuavam, faziam aquela carinha de esmilicuído, bem triste, para poder o povo dizer, aí, está jejuando, ó. Aí é um homem de Deus. Ou então ficava orando nos cantos, né? Fazendo aquelas longas orações, Eu faço uma oração aqui de 3 minutos, aí fazia a oração de 15, 20 minutos, para mostrar que estava orando, para aparecer em oração, certo? Ou então, quando ia dar esmola, era dando a esmola e batendo uma selfie, para poder dizer que estava dando esmola, para mostrar para todo mundo. Então, o que é que eles queriam? Reconhecimento público. Por que esse reconhecimento público? Por causa da idolatria do próprio coração, porque eles adoravam a si mesmos. Eles queriam destaque, eles queriam aparecer, eles queriam aplauso, eles queriam fama, era isso que eles queriam. Então, o galardão deles, eles já estavam tendo. Jesus está dizendo, não tem mais nada para esse povo aí na eternidade. Por que não tem mais nada para eles na eternidade? Porque eles já estão tendo o que eles querem. Eles querem
ser reconhecidos, religiosamente reconhecidos, e já estão sendo. Então não há mais nada para eles do céu, na glória. Aí Jesus diz: se vocês querem alguma coisa de recompensa na glória, façam o contrário. Faça o contrário. Aí Jesus fala: ó, quando for dar esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Ou seja, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Você não precisa ficar dizendo para todo mundo, postando em rede social, coisa do tipo, que fez isso ou fez aquilo. Não precisa, não vai ser necessário. Vá por mim, você vai ganhar muito mais ficando só entre você e Deus. Quando você for orar, quando for orar, faça sua oração, vá para o seu quarto, se tranque lá, ore, fale com o Senhor, faça seu devocional. Quando você for jejuar, da mesma forma, se reserve no quarto e vá jejuar, tira ali uma manhã para jejuar, para você entregar em consagração ao Senhor a sua vida, conversando com Ele, falando com Ele, enfim, lendo as Escrituras e orando, cantando louvores, etc. Precisa você ficar anunciando para ninguém que está com essas devoções espirituais. E aqui é onde entra o que eu disse há pouco, né? Que eu disse com bastante temor. Eu falo isso com muito temor, porque eu sei que Deus não se impressiona com nada, não há nada que pegue Deus de surpresa. Mas colocando numa linguagem humana, ficaria mais ou menos assim: se tem algo que deixa Deus impressionado, é com alguém que, mesmo não sendo famoso, que mesmo não sendo rico, que mesmo não sendo poderoso neste mundo, que mesmo não tendo grandes posses, que mesmo não tendo grande influência entre os poderosos desta terra, o ama de todo o coração. É como se Deus dissesse: como pode um indivíduo desse, pecador, miserável pecador, cheio de egolatria no coração, porque Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, cheio de egolatria, como pode um indivíduo desse, nada disso, ainda me adorar e me amar acima de todas as coisas? Entenda que eu estou colocando isso, certo? Bem entre aspas. Depois o pessoal dizer que eu estou sendo herege, dizendo que Deus se impressiona com as coisas. Não é isso. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que há um nível de adoração que é muito mais rentável no céu, que é a adoração particular, que é o amor a Deus particular, fiel, fervoroso, mesmo sem recompensa nenhuma nessa terra. Por que muitos vêm à igreja? Em busca de recompensas nessa terra. É dinheiro, é casa, é saúde, é fama, é reconhecimento. E se Deus não me der nada disso, ainda assim, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E quem são então as pessoas que vão ser mais recompensadas no céu? Estão entendendo agora? Vão ser aqueles que estão nos palcos da fama, gospel. Vão ser aqueles que estão no pico das montanhas do noticiário gospel? Não! Vão ser aqueles que amam o Senhor, apesar de não terem nada disso. Vão ser aqueles que se dispõem a buscar ao Senhor, apesar de não serem poderosos neste mundo, apesar de não serem famosos neste mundo, apesar de não serem milionários, influencers deste mundo. Não, não são essas pessoas aí que a gente vê fora o tempo todo se mostrando em mídias, etc, etc, que receberam os galardões dos céus. Eles até, claro, como a gente viu lá em 1 Coríntios capítulo 3, serão salvos, mas sofrerão dano. Por que sofrerão dano, pastor? Porque está aqui, ó, já receberam a sua recompensa. Receberam a sua recompensa. Eu sei que talvez você diga assim, mas pastor, você não acha que está sendo muito geral, generalizando demais? Possa ser que algum vá. Claro, não estou dizendo que não vai receber galardão. Alguns talvez vão receber muito mais do que eu, muito mais mesmo. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que
faz com que Deus caminhe mais próximo de nós a cada dia é que, apesar dessas coisas, nós o amemos. Amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Mesmo que você nunca, ninguém nunca ouça falar do seu nome aqui na terra. Não importa. Não importa se ninguém nunca vai ouvir falar de David Abreu, de Jorge Diniz, de Anderson, de Kelsey. Não importa. O que importa é que nosso nome está escrito no livro da vida. O que importa é que toda quarta-feira nós estamos aqui buscando ao Senhor. O que importa é que nós queremos servir ao Senhor com excelência, com alegria. O que importa é que haja o que houver, venha o que vier. Nós amamos ao Senhor, independentemente de não termos nada disso aí fora. Entendem? Entendem como o galardão na eternidade ele está reservado para aqueles que amam o Senhor, apesar de não terem nada. Quantos missionários não morreram no campo missionário, sem sequer nós sabermos os nomes deles? E lá eles estão nos céus, com as suas recompensas. Quantas irmãs, quantos irmãos, quantos, quantos conhecidos, igrejas afora, não estão na glória, que nunca os nomes deles foram sequer ventilados no palco, na calçada da fama evangélica, neste mundo, mas lá na glória, eles são conhecidos como os santos de Deus que recebem recompensas, galardões, porque edificaram com ouro, prata e bronze. Compreendem? Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus, irmãos, que nos deixou exatamente isso aqui. Para que a gente tenha cuidado com a idolatria do nosso coração. Para que a gente tenha cuidado com o que a gente busca. Ou pelo que você está buscando a Deus. Pelo que você está buscando a Deus. Pelo que você vem aos cultos nessa igreja. Pelo que você ouve sermões. Pelo que você ora e canta louvores. Eu digo a você, já falei isso aqui em outras pregações e repito, e vou repetir quantas vezes for necessária, não há nada que você possa pedir a Deus que seja melhor, maior e mais importante do que Cristo. Não existe. Não existe. Me diga, o que é que você pode pedir a Deus que é mais importante e melhor do que Cristo? Então, se tem um pedido que você deve fazer a Deus em suas orações, é: me dá mais de ti, Senhor. Me dá mais de ti na minha vida. Se faz mais presente na minha existência, no meu coração, na minha alma, no meu ministério, no meu chamado, me dá mais de ti. Tu és a minha herança, como dizia o salmista. Tu és a minha herança. Tu és a minha torre forte. Quem tenho eu no céu? Quem tenho eu na terra, Senhor? Tu és a minha herança. O Senhor é a nossa recompensa, meus irmãos. Filha, foi filha. Pode liberar isso aqui. Oi, oi. Vamos lá, vou encerrar aqui. Probleminha técnico, isso aqui é essas coisas que acontecem. Mas vamos lá, perdeu o fio da meada não. Então, eu falei a vocês no princípio, mas o que é esse galardão, né? O que é esse galardão? Então, há muita especulação. Primeiro que há muita especulação em relação ao que é esse galardão, certo? Entre os teólogos. Alguns dizem, né? Porque quando Jesus disse, né? Eu estou indo lá fazer moradas, certo? Alguns dizem que é porque um vai ter uma casa maior, outros vão ter um casebrezinho, outros vão ter só uma casinha de taipa, mas vai estar no céu, mas é coisa pouca, né? E outros que trabalharam mais, se esforçaram mais, vão ter uma mansão. Não, não é nada disso. Eu concordo com John Piper, quando John Piper diz assim: o galardão, ele é mais da presença de Deus no céu. Mais da presença de Deus no céu.
Ou seja, quanto mais você busca dele aqui, quanto mais você investe nele, no reino de Deus aqui, mais você terá do próprio Deus na eternidade. Mais você terá do próprio Deus. Quanto menos você busca ele aqui, menos você terá ele lá. Mas você vai estar lá. Isso é um convite e um desafio a quê? Que busquemos mais intensamente ao Senhor. Busquemos cada vez mais o Senhor, para que tenhamos mais dele lá. Para que lá ele se revele muito mais a nós. Muito mais. Então, esse eu acredito que seja o galardão. Será meramente uma esfera de patamares ou coisa do gênero. Mas, sim, de que quanto mais eu busco de Deus aqui, mais eu terei de Deus lá. Quanto menos eu busco ele aqui, menos eu terei ele ou dele lá. Como será isso? Não sei bem ao certo, não sei explicar, só sei que é assim. Só sei que, de fato, nós, quanto mais fizermos aqui pelo Senhor e por amor do Senhor, e por amor do Evangelho e por amor da graça de Deus, por amor do reino de Deus, mais teremos lá. Quanto mais buscarmos ao Senhor aqui, mesmo que não haja fama, que não haja reconhecimento público, que não haja nada disso que a gente vê aí mundo afora. Mesmo que nada disso chegue a nós. Aliás, nem deve ser a nossa busca primeira. A nossa busca primeira, sempre, em tudo que a gente faz, é para a glória de Deus. A minha glória é Deus ser glorificado. Se Deus está sendo glorificado, então eu estou feliz. Então eu estou satisfeito. Se Deus não está sendo glorificado, então eu devo ficar infeliz e insatisfeito com isso, até que Ele seja glorificado por meio da minha vida. Então, galardão, recompensa. Eu espero que você pense mais sobre este assunto, pense mais sobre esse tema, que na eternidade será importante que nós recebamos, né, galardões. Galardões. Então, vai ser uma alegria muito, muito grande do meu coração quando, pelo período que eu estou aqui com vocês, ouvir Cristo chamar cada um de vocês e recompensá-los grandemente com a presença dele nos céus, porque vocês serviram a ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a sua força, apesar de não receberem nenhum reconhecimento aqui na terra, apesar de não terem o nome de vocês na calçada da fama gospel, apesar de não estarem aí entre os medalhões da fé reformada no Brasil. Então, talvez você, como pregador, nunca vá pregar numa consciência cristã, ou numa conferência fiel, ou numa conferência Atos, ou em tantas grandes conferências, uma old school, que tem aí Brasil afora e mundo afora. Talvez você nunca vá chegar lá para pregar ali entre aqueles irmãos. Mas isso não importa. Não importa. O que importa é que a sua recompensa estará na eternidade nas mãos de Cristo. Essa é a recompensa pela qual nós não podemos tirar os olhos e continuar firmes na caminhada. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te peço que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática, a buscar a ti, Senhor, de todo o nosso coração, entendimento e alma, a viver para ti, apesar, Senhor, de não termos nada desse reconhecimento que vemos hoje em dia alguns terem. O que te pedimos é que o Senhor nos dê um coração feito o teu coração. Coração em humildade, um coração na simplicidade do Evangelho, um coração que te ama, Senhor. Apesar de tudo, um coração que te ama e que te adora. De verdade, Senhor. Então faz de nós, ó Deus, homens e mulheres que estejam de olho no galardão da eternidade, para termos mais de ti quando chegarmos aí.
para termos mais do teu conhecimento, da tua sabedoria, da tua graça, do teu amor, ó Deus, do teu entendimento, Senhor, para termos mais de ti em nós. Sim, te agradecemos por tuas misericórdias, gratos, todos nós digamos amém. Vamos dividir para orar em nome de Jesus.